O romance é um universo, um mundo próprio, muito diferente da escrita de gêneros de curta duração, como o conto e a crônica. O romance exige habilidades específicas, pouco abordadas nas oficinas de escrita. Acredito que se tornar uma romancista ou um romancista implica em desconstruir muitas das coisas que consideramos verdades no universo da escrita. Talvez por isso, 9 entre cada 10 projetos de romance nunca saiam da gaveta. Hoje eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar para o primeiro capítulo, a Semana do Romance. Um evento online, gratuito, onde eu vou te ensinar fundamentos, técnicas e possibilidades deste que é um dos gêneros mais desafiadores da prosa e um dos mais lidos e vendidos em todo o mundo. O evento é para você, mesmo que você nunca tenha publicado uma obra e não tenha ideia daquilo que você quer fazer. Portanto, se inscreva no link da descrição desse episódio e garanta a sua vaga. Toda grande jornada começa com o primeiro passo. Todo grande romance começa com o primeiro capítulo. 3 mudanças muito significativas participaram da minha formação como escritor e eu não saio contando muito essas histórias porque elas são muito pessoais, mas eu acho que elas falam muito acerca do salto que a gente precisa dar, da acolhida necessária a uma mudança como essa, assim, de escrever, de falar, vou escrever, vou publicar, vou apresentar para as outras pessoas, vou submeter aos concursos, aos prêmios literários, né? E essas 3 mudanças, bom, a primeira foi eu encaminhar os meus pacientes no consultório, sou formado em psicologia pela USP, fiz mestrado, doutorado no mesmo instituto, na Universidade de São Paulo, e em algum momento eu resolvi que eu queria me dedicar exclusivamente à literatura, escrita, à publicação, às aulas de literatura, as oficinas de escrita, tradução. Esse foi um salto, foi uma grande mudança e foi uma mudança mobilizada, ou seja, ela teve suas inseguranças, suas idas e vindas, as suas dificuldades e assim por diante. Segunda mudança foi quando eu abri este canal, que você conhece, Escrita Criativa, em 2015, já tem 10 anos, que esse canal existe, e foi uma baita de uma mudança, porque foi um salto em autonomia, foi um salto autoral também, foi um desafio a um modo corrente. Naquela época as pessoas diziam que, assim como tinha acontecido com o Orkut, o Facebook ia sumir e o e-commerce estava fadado a desaparecer. Por incrível que pareça, eu escutava essas coisas e eu acreditava nessas coisas. Eu levava a sério quando as pessoas falavam isso. Eu ficava, não, é verdade, isso é precário, né? Levou bastante tempo para assumir, né? Assumir que era isso que tinha vindo para ficar, que esse era o novo mundo e que a gente tinha que entender um pouco em que mundo que a gente estava. A terceira mudança, eu vou falar logo dela, mas eu acho que, em essência, essas 3 grandes mudanças, essas 3 grandes transformações, elas enfrentaram da minha parte uma resistência tremenda. E, ao mesmo tempo, só me resta especular, imaginar o que teria sido de mim, o que teria sido dos meus livros, se eu tivesse dito não. Se eu tivesse dito, eu vou ficar por aqui, eu não sou bom o suficiente, e essas coisas que a gente diz para nós mesmos, né? Olá, meu nome é Thiago Novaes, você está no Prelo. Fabuladores, confabuladores, digníssimos beletristas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Prelo de número 122. E hoje a gente vai falar sobre nada mais, nada menos do que acolher a mudança, né? No último episódio a gente falou sobre habitar o hábito e nesse episódio a gente vai falar sobre acolher a mudança. Vou retomar um pouco a nossa conversa. Houve um tempo em que eu precisei dar um salto. Não sei se você sabe disso. Sou formado na psico, atendia em consultório, queria escrever, era apaixonado pela escrita desde a infância. Em algum momento eu pensei que a minha vontade maior era encaminhar os meus pacientes e viver de escrita, né?
E aí eu ouvi de mim mesmo, dos outros, será que eu sou bom o suficiente? Será que eu vou ficar pobre? Será que vão rir de mim? Né? Será que eu sou talentoso? Né? E de fato foi o que aconteceu. Eu me fiz essas perguntas, a gente recebe essas críticas, né? A gente escuta essas coisas que a gente mais teme, né? É, mas é interessante colocar isso na mesa. Colocar isso na mesa. Eu fico perguntando, me pergunto aqui, quem de vocês, ou seja, quem de vocês está pensando em mudar de trabalho, está pensando em mudar de casa, de país, está pensando em sair da casa dos pais e morar sozinho, enfim, né? E se coloca essa pergunta, né? Onde que eu tô? Para onde que eu vou? Será que eu posso ser feliz? Será que isso que eu desejo, isso que eu almejo, essa ambição que eu nutro, ela é factível? Será que eu posso mudar? Eu tenho esse controle para mudar a minha vida? Né? E o sentimento, esse sentimento profundo que você procura, desesperadamente, esse sentimento de realização, ele nasce da mudança. E o episódio de hoje é para a gente conversar sobre isso. Ele serve a esse propósito. Como que a gente pode fazer para se conduzir nas mudanças da vida? As mudanças que nos escolhem, mas principalmente as mudanças que a gente escolhe. E eu acho que para nos acompanhar nisso, a gente tem pesquisa, a gente tem perspectivas práticas, a gente tem sabedoria antiga, sabedoria ancestral, né? Tem muitas histórias de muitas religiões que dão conta de tentar responder a essa pergunta. Agora, preciso reconhecer que toda mudança ela é difícil. A primeira reação que a gente tem é lutar para evitar a mudança, né? Sentir medo, se sentir incapaz. A gente, na verdade, no fundo, a gente não quer mudar, né? A gente quer deixar as coisas como elas estão. A gente quer se preservar num lugar rotineiro, né? A gente não quer. Mudança abala a nossa rotina. A mudança mexe com o nosso senso de identidade. A mudança ameaça as coisas que a gente já conquistou. E a mudança, vamos dizer, ela ameaça a perda de controle. A gente perde o controle na mudança. A gente está diante de um desconhecido, de um campo desconhecido. É por isso que existe essa resistência natural à mudança, né? Mas, ao mesmo tempo, a mudança ela é, número 1, inevitável. Número 2, ela é o caminho do nosso crescimento. Ela é o caminho da nossa expansão. Tem uma história que era contada pelo Buda, né? Que ele fala de um sujeito que está numa jornada, um pouco como você, um pouco como eu, um sujeito como nós, está numa jornada e ele sai para caminhar nessa jornada, nessa longa travessia, e ele caminha até que ele se depara com um rio forte, né, intenso, caudaloso, um rio profundo, né, de águas turbulentas, e ele vê que ele está se deparando com o primeiro grande obstáculo dele. E ele pensa, será que se eu mergulhar nessa água, eu não sei se eu vou ser capaz de chegar no outro lado. Eu não sei se a água vai me levar, vai me arrastar consigo e pode roubar minha vida, né? Pode tomar minha vida, pode me desviar da minha rota, eu posso me perder, né? E esse sujeito ele resolve construir uma jangada. Então ele vai cortando um bambu daqui, um bambu dali, ele costura esses pedaços de bambu e, enfim, depois de muito esforço, né, depois de muito suor, ele consegue construir a jangada. Ele lança a jangada ao rio e rema com a maior das suas forças. E rema, e sua, e sente os ombros cansados, né, com o músculo sendo exigido dos braços, e ele se esforça ao máximo e, surpresa, ele consegue chegar do outro lado. Ele fica radiante e fala, puxa vida, eu consegui superar essa grande atribulação, esse grande obstáculo. O que ele faz? Eu decidi, ele pensa, levar comigo essa jangada. Então ele, né, prepara umas alças,
pendura a jangada nas costas, né? E sai, continua a sua travessia, né? E ele caminha, 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 até que, em um segundo momento, ele se encontra numa floresta. Uma floresta de árvores altas, grossas, né? Os troncos cerrados, muito próximos uns dos outros. E ele vai tentar atravessar essa floresta e ele descobre que com esta jangada nas costas, ele tem muita dificuldade de caminhar. Muita dificuldade de caminhar. A jangada atrapalha ele o tempo todo, né? O Buda ele vai falar que essa pessoa está dividida entre duas escolhas. Ou ela se agarra à jangada, né? Essa jangada que torna o presente impossível, que torna esse desafio praticamente insuperável, ou ele se solta da jangada, sabendo que sempre vai poder construir uma lá na frente, que ele já aprendeu a construir essa jangada. Se a gente se agarra às coisas como elas sempre foram, a gente vai ficar acuado, a gente vai ficar aflito. O que nos trouxe até aqui não é o suficiente para nos levar até lá, né? E que muitas vezes é preciso se livrar dos preconceitos, dos pesos, das cargas, dessa ideia de identidade que a gente tem sobre nós, para poder caminhar livremente, para poder superar o obstáculo, né? A pergunta que a gente se faz é: quais são essas jangadas, né? Que por medo a gente continua se segurando a elas, né? E que não nos servem mais, não nos servem para aquilo que a gente está enfrentando agora, né? Eu acho que tem algumas, vamos dizer, algumas justificativas para essa dificuldade, né? De mudança, para essa dificuldade de transformação, né? Para a gente dar conta dessa dificuldade da transformação. A primeira delas é o hábito. A gente falou na semana retrasada sobre como é difícil incorporar esse hábito e como que a gente pode incorporar hábitos que a gente quer incorporar na nossa vida, né? Mas muitas vezes a gente faz as coisas das quais a gente não gosta por inércia, por simples inércia, porque a gente sempre fez, porque nossa mãe fazia, porque nosso pai fazia, né? E porque existe uma espécie de atalho cognitivo, né? Esse hábito ele vai construindo trilhamentos no cérebro, ele vai conduzindo, ele vai desmatando, né? Caminhos. Esses caminhos vão se tornando mais fáceis de percorrer. Então, essa é a primeira característica, né, da dificuldade de transformação. A segunda é o viés do presente, ou seja, a recompensa atual, o que eu posso ter agora, no lugar do que eu posso ter mais tarde. Ou seja, uma mudança ela vai me custar energia, né, esforço, ela vai ser colocada à prova, ela vai ser desafiada pelas pessoas que estão próximas, ela vai ser contestada, né? E esse viés do presente, né, essa oposição entre a recompensa do conforto atual versus uma recompensa muito maior futura, é uma segunda característica que, vamos dizer, constrói essa resistência à mudança. Terceira é uma procrastinação mesmo, né? Eu vou colocando todas as coisas que são mais fáceis diante de mim, eu vou criando desculpas, eu vou criando algo que não é uma razão, é uma racionalização, né? A gente sabe muito bem o que é uma racionalização. Racionalização é uma desrazão conveniente, é uma desrazão que está a serviço do meu medo, está a serviço dessa dificuldade que a gente tem de avançar. E é muito interessante porque nessas horas a gente começa a contar histórias para nós mesmos, né? A história dos fracassos anteriores, a história das coisas que a gente queria fazer e que não deram certo, né? Os momentos em que a gente hesitou, em que a gente gaguejou, em que a gente não acreditou em nós mesmos. Esse complexo de irmão caçula, de irmão menor, uma humilhação que a gente enfrentou na infância, os tabus familiares, né? Esse senso de proibido, né? Uma certa cumplicidade entre uma mediocridade, existe uma certa cumplicidade entre grupos, e isso acontece demais, de vamos ser mais ou menos a mesma coisa, vamos ser mais ou menos iguais, né? Isso acontece nas famílias, isso acontece entre os amigos, então todos têm a mesma dificuldade, todos falam da mesma dificuldade, e se você fala, não, olha, eu superei essa dificuldade, eu fui para outro caminho, eu estou provando daqui, estou provando dali,
vem uma resistência coletiva, que é como assim? Né? Como ousa? Como ousa mudar essa narrativa? Como ousa transformar o script anterior? Né? E nessas horas em que, bom, e aí retomando essas minhas histórias, né, essas travessias da minha formação como escritor, e eu acho que mais especificamente dessa segunda dificuldade, né, que foi passar de depender dos humores do meio literário para poder oferecer a minha própria formação, para poder criar a minha própria comunidade, para poder, vamos dizer, apresentar uma proposta. É uma coisa que eu já vinha fazendo, porque eu tinha feito a tertúlia no Sesc, né, que é esse evento em que escritores falam da obra de outros autores, em que tradutores falam dos livros que traduziu, em que roteiristas de cinema apresentam as dificuldades de escreverem as suas obras. Isso eu já vinha fazendo, eu acho que eu já tinha uma vontade de criar esse evento, de propor um diálogo, de propor interlocução, né? E então o canal foi um salto, né? Foi um passo além, mas representou algo muito subversivo, né? Porque os canais oficiais eles querem ser exclusivos, né? Tem certos grupos que entortam o nariz quando você vai falar, não, eu vou apresentar um outro espaço onde os escritores podem existir, se apresentar, escrever, né? Há tempos era o jornal, né? Se você não passava pelo critério do jornal, pela chancela dos jornais e tal, você você não conseguia alcançar as editoras, você tinha muita dificuldade, né? Esse gatekeeper, né? Ele foi eliminado, ele não existe mais. E a outra dificuldade era justamente aceitar essa ideia de que eu não era apenas um escritor, de que eu era um escritor que estava abrindo uma comunidade de escritores, né? Que estava coordenando uma comunidade de escritores. Isso foi uma mudança muito grande, né? E eu fiquei muito inseguro, né? Porque é a diferença entre o dono de uma pequena loja, de um pequeno comércio, como meu pai era, por exemplo, né? Meu pai era dono de uma videolocadora, né? Mas podia ser um restaurante, podia ser um café, uma livraria, e você ser um profissional liberal, né? Você oferece, você escreve, ou você é um psicanalista, então você atende em consultório. Era um outro modelo. E eu mudei de modelo, né? E eu me fiz duas perguntas que eu sugiro que a gente sempre se faça nesses momentos, e que é: eu vou me arrepender se eu não tentar? Se eu não tentar escrever o meu livro, se eu não tentar escrever o meu romance, eu vou me arrepender? E a segunda pergunta: eu vou me arrepender se eu tentar? Né? Vou me arrepender se eu tentar escrever um livro? Vou me arrepender, né? Se eu tentar escrever o meu romance? As pessoas raramente se arrependem do que elas fizeram. Elas costumam, e a gente vê isso nessas pesquisas em que os investigadores fazem essa pergunta para as pessoas que estão no fim da vida, muitas vezes, estão doentes, né? Estão nos cuidados paliativos. Do que você se arrepende? Elas nunca se arrependem do que elas fizeram. Elas sempre se arrependem do que elas não fizeram, do que elas deixaram de dizer, do que ela não tentou, da mudança que não ocorreu, né? E eu acho que tem uma tendência nessas horas a gente pensar numa decisão, de levar a coisa para uma perspectiva muito binária, né? Ou seja, tudo que eu fizer, essa grande decisão vai representar uma mudança drástica, né? A gente fica assustado com a mudança drástica, né? Com esse momento épico, né? Ou seja, uma grande decisão ela é irrevogável. Ou você vai para a esquerda ou você vai para a direita, e você nunca mais vai voltar, você nunca mais vai ser a mesma pessoa, e assim por diante, né? E eu acho que a gente precisa desconstruir, porque é uma pressão muito grande essa, né? E, em segundo lugar, porque não é verdade, porque a gente não precisa encarar a mudança dessa forma. Essa é uma visão muito fatalista, muito binária da mudança,
não é 8 ou 80, não é 0 ou 1, não é tudo ou nada. E existe uma maneira muito mais tranquila da gente encarar as mudanças que a gente quer fazer na nossa vida, sejam elas escrever, né, uma obra, se afirmar como autora, como autor, ou mudar de país, como é o caso. Essa é a minha terceira mudança, grande mudança. Eu estou num outro país, eu estou falando uma outra língua, eu estou numa outra cultura, estou numa outra cidade, estou enfrentando o desconhecido, né? É uma baita de uma mudança, né? E eu acho que tem alguns estágios da mudança que a gente precisa atravessar. Então, em primeiro lugar, né? O primeiro estágio da mudança é o aprendizado. Vamos dizer que você pretende mudar de carreira, né? Eu acho que a primeira coisa a fazer é testar um pouco as suas águas, né? Conversar com as pessoas, entender como que é a vida das pessoas que optaram pelo que você pretende optar, né? Tudo parece mais sedutor. Quando a gente está insatisfeito com o nosso trabalho, tudo parece mais sedutor do que o lugar onde você está. E aí eu acho que a gente tem que começar um pouco por aí, né? Do que você está se afastando, né? O que você não gosta na condição que você está? O que você não gosta no trabalho onde você se encontra? Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, o que você gosta? O que você curte? Quais são suas leituras? Quais são seus sonhos? O que você quer perpetuar? Que valores que você quer levar adiante com essa transformação, né? É muito importante que a gente se faça essas perguntas, que a gente faça esse exercício, né? Em segundo lugar, o segundo estágio da mudança é o experimento, né? É um pouco fazer um estágio, né? Vou fazer um estágio na empresa, nesse outro trabalho, nesse outro ofício. Então, eu vou explorar, vou ser curioso, né? Vou abrir minhas opções, né? Vou conhecer outras pessoas que passaram por isso, vou fazer perguntas, vou viver o processo o mais próximo possível, né? Daquilo que eu quero, desse movimento que eu quero para mim. Então, experimentar, se lançar para a curiosidade, não ter medo da aventura, não ter medo dessa exploração, né? Em terceiro lugar, e isso é muito importante, é repetir. O que é repetir? Primeiro, aprender. Segundo, experimentar. O terceiro, é repetir, que é tornar natural esse movimento novo, né? Sustentar esse movimento novo pela repetição, né? Muitas vezes é o caso de você, né, vamos dizer, dentro do exemplo que eu estou dando de mudança de carreira, então é o sujeito que trabalha de dia e escreve à noite, né? Escreve 1 hora, 2 horas à noite, ou de manhã, consegue escrever pela manhã, né? Eu já ouvi histórias e mais histórias de gente que fez isso, né, antes de assumir a escrita em tempo integral, ou mesmo não assumindo a escrita em tempo integral, né, que persistiu escrevendo nos intervalos, na hora do almoço, na parte da manhã, aos fins de semana, né, em momentos próprios, né, em momentos que você se dá aquela liberdade, que você se dá esse tempo livre, né? Esse é o terceiro, porque essa repetição vai te informar sobre os processos. O quarto estágio da mudança é uma espécie de luta. Na verdade, esse é um estágio que precede e se segue a todos os outros, né? E que implica em dizer, olha, espere dificuldades, né? Tem muita gente que acredita que, é porque é minha paixão, é porque é aquilo que eu queria desde sempre, então deveria ser fácil, né? O lugar do meu desejo deveria ser fácil, deveria fluir, né? Eu acho que isso é um mal-entendido muito grande. Eu acho que, pelo contrário, a nossa paixão é um lugar onde você vai, de algum modo, se abrir para curtir um certo desconforto, né? Curtir uma certa dificuldade, tomar a dificuldade como um desafio, né? Toda procura recente, toda mudança, toda transformação vai ter dificuldades inerentes. Não tem como, né? E ela vai estar em todas as etapas do processo. E o último estágio da mudança é prosperar,
seja, o sofrimento ele não dura para sempre, né? Aquele sofrimento específico, aquela dificuldade específica, aquele rio veloz, profundo, caudaloso, né, da história que o Buda contava para os seus seguidores, né? Em algum momento você atravessa esse rio e é muito realizador atravessar o rio, né? Assim como é terminar o seu primeiro livro, publicar o seu primeiro livro, começou a sonhar, dar entrevistas sobre ele, começar a sonhar com o segundo e assim por diante, né? Cada etapa do processo tem as suas gratificações, traz os seus benefícios, né? Eu queria terminar o nosso encontro de hoje com algumas imagens, né? Eu acho que essas imagens nos ajudam a colocar em prática, de alguma maneira, qualquer coisa que a gente venha aprender, qualquer coisa que a gente venha praticar, né, na nossa vida, né? Então, o primeiro cenário que eu queria apresentar é o do sujeito que diz que vai mudar, mas não muda, né? Então, vamos dizer, para o meu caso específico, eu mudo de país, mas eu vou construindo inconscientemente as desculpas para me queixar depois, para provar para mim mesmo que, na verdade, tinha que voltar, eu tinha que estar na estaca zero, eu tinha que estar no estágio anterior, né? Então é isso, se eu me mudo de um país para o outro e não faço um esforço de conhecer as pessoas, de falar a língua, de sair de casa, né? Eu vou construir, eu vou boicotar esse esforço de mudança. Vai ser uma mudança pela metade, vai ser uma mudança fake, né? Não vai ser uma verdadeira mudança, né? É uma mudança fake para eu dizer depois, tá vendo, né? Eu conheço uma pessoa que sempre que falam para ela, você devia procurar uma terapia, você devia procurar uma análise, você vai se beneficiar muito de uma análise. Ela começa a fazer no primeiro contraditório ali, na primeira diferença entre essa pessoa e a analista e o analista, ela pula fora e ela fala, tá vendo, né? Não dá certo, né? Essa analista, sei lá, cobrou mais do que eu imaginava, essa analista me propôs certas coisas, essa analista não compartilha dos meus valores. Você constrói, em outras palavras, uma profecia autorrealizadora. Tá vendo? Eu não era um bom escritor no fim das contas, né? Ora, você nem se esforçou, cara. Você nem se sentou para escrever, né? Você nem começou um trabalho regular. Você nem estudou, você nem foi para os livros, né? Você nem mergulhou no processo. Então, eu acho que a coisa passa por aí, né? Mudar significa você poder, assim, uma coisa é experimentar, mas agora experimentar é realmente entrar com os dois pés na piscina, nadar nessa piscina, né? Você vai sentir um certo frio. A piscina, às vezes, a água é gelada, mas depois de um tempo, esse frio passa, né? É essa a ideia, né? Essa é a consciência do tempo que passa da vida adulta. É a consciência que a gente tem que ter. O segundo cenário que eu queria apresentar tem a ver com uma certa aceitação de que a mudança que você vai fazer é muitas vezes um ajuste inevitável, né, do mundo que se transformou, de você que se transformou, né? E nesse mundo, eu estava falando, não estava contando para vocês, sou escritor, sou professor, coordeno esse canal, né? É uma honra tremenda e vamos dizer, uma coisa enorme, né? Esse canal, ele é essa livraria, né? Essa loja, esse izakaya, né? Que eu coordeno há algum tempo. E, em certa medida, por mais que eu não tenha, vamos dizer, uma aspiração de expansão, em certa medida, se a gente não tem uma pequena expansão na vida, gradual, ano a ano, isso quer dizer que a gente está encolhendo, que a gente está atrofiando. Se eu não me lanço, se eu não pratico uma atividade física, se eu não saio de casa, ando os meus 5.000 passos, meus 10.000 passos, não submeto o meu corpo a uma pequena dose de estresse controlável, né, eu vou atrofiar. Ou seja, quem não se expande intelectualmente, fisicamente, está, de alguma maneira, se atrofiando, está se diminuindo, né? Porque as forças alternativas a isso, elas pedem de nós
uma atividade muito mais passiva. Porque se a gente não se coloca ativamente, a gente está à mercê dessas atividades passivas. Quem nunca falou, domingo eu vou descansar, domingo eu não vou fazer nada, eu vou ficar parado. E muitas vezes saiu mais cansado de um domingo do que de uma sexta-feira, por exemplo, do que de uma terça-feira, né? Isso também acontece. Em terceiro lugar, e eu acho que conversa com o segundo, é isso, a gente muda porque a vida muda, porque a gente cresceu, porque a gente não tem mais a idade que a gente tinha há 5 anos, há 10 anos, há 20, porque nossas ambições mudaram, certas coisas perdem interesse, as pessoas que eram importantes para a gente muitas vezes deixaram de ser importantes, isso acontece, existe um luto necessário, esse luto é a mudança, né? E, em quarto lugar, um quarto cenário seria o caso da gente, diante de uma mudança, se colocar as crenças e os auto-boicotes de não é para mim, não sei se é para mim, né? Ou um julgamento voltado para os outros, será que isso é bacana? Será que vou ter tudo que eu quero? Ou um julgamento voltado para si, será que eu sou bom o suficiente para isso? Né? A gente se faz essas perguntas o tempo todo, né? Seja quando a gente vai para um restaurante comer num lugar, seja quando a gente se lança para uma aventura como essa, né? E dentro disso tem muitas vezes um medo da coisa ser bem sucedida. A gente sempre fala, a ideia de dar errado, né? Mas existe um medo do livro ser um sucesso, né? De você ter, e aí em outros exemplos, não, essa companheira que você encontrou para você é uma boa companheira. Esse seu marido é um bom marido, né? Tem tanta gente que aprendeu tanto a se queixar que não sabe o que fazer quando os seus esforços dão certo. Não sabe o que dizer, não tem repertório, não tem história para contar para dizer, olha, não, tá tudo bem, né? Eu só preciso ficar um pouco mais calmo e começar a construir repertório, né? Para o teu livro que foi um sucesso, né? Eu enfrentei isso quando o Jô Soares entrou em contato comigo porque ele queria me entrevistar, né? A gente enfrenta essas questões, porque você fala, nossa, né? A gente leu tanto as histórias românticas do autor, né, na sarjeta, do autor que sofre, essa romantização do sofrimento, que quando as coisas começam a fluir, você fala, nossa, caramba, o que eu faço agora? Né? Tem uma história que eu acho que ela é uma história que está no Processo, do Franz Kafka, e eu queria ler para vocês, é breve, muito breve, né? E ela fala sobre essa necessidade que a gente tem de tomar uma decisão, né? Desse imperativo de acolher a mudança, né? De abraçar essa mudança necessária, dessa mudança que está voltada para a maturidade, para a expansão, para o conhecimento e assim por diante. Essa história se chama Diante da Lei, de Franz Kafka. Diante da lei está um porteiro. Um homem do campo chega a esse porteiro e pede para entrar na lei. Mas o porteiro diz que agora não pode permitir-lhe a entrada. O homem do campo reflete e depois pergunta se então não pode entrar mais tarde. É possível, diz o porteiro, mas agora não. Uma vez que a porta da lei continua como sempre aberta e o porteiro se põe de lado, o homem se inclina para olhar o interior através da porta. Quando nota isso, o porteiro ri e diz: se o atrai tanto, tenta entrar, apesar da minha proibição. Mas veja bem, eu sou poderoso. E sou apenas o último dos porteiros. De sala para sala, existem porteiros, cada um mais poderoso que o outro. Nem mesmo eu posso suportar a simples visão do terceiro. O homem do campo não esperava tais dificuldades. A lei deve ser acessível a todos e a qualquer lugar, a qualquer hora, pensa ele. Agora, no entanto, ao examinar mais de perto o porteiro, com seu casaco de pele, o grande nariz pontudo, a longa barba tártara, rala e preta, ele decide que é melhor aguardar, até receber a permissão de entrada. O porteiro lhe dá um banquinho e deixa-o sentar-se ao lado da porta. Ali fica sentado anos e anos. Ele faz muitas tentativas para ser admitido e cansa o porteiro com seus pedidos.
Às vezes o porteiro submete o homem a pequenos interrogatórios, pergunta-lhe a respeito de sua terra natal, de muitas outras coisas, mas são perguntas indiferentes, como as que os grandes senhores fazem, e para concluir, repete-lhe sempre que ainda não pode deixá-lo entrar. O homem que havia se equipado com muitas coisas para a viagem emprega tudo, por mais valioso que seja, para subornar o porteiro. Com efeito, esse aceita tudo, mas sempre dizendo: eu só aceito para você não julgar que deixou de fazer alguma coisa. Durante todos esses anos, o homem observa o porteiro quase sem interrupção. Esquece os outros porteiros e esse primeiro parece-lhe o único obstáculo para a entrada na lei. Nos primeiros anos, amaldiçoa em voz alta e desconsiderada o acaso infeliz. Mais tarde, quando envelhece, apenas resmunga consigo mesmo. Torna-se infantil, e uma vez que, por estudar o porteiro anos a fio, ficou conhecendo até as pulgas de sua gola de pele, pede a estas que o ajudem a fazê-lo mudar de opinião. Finalmente, sua vista enfraquece e ele não sabe de fato se está ficando mais escuro em torno ou se apenas os olhos o enganam. Não obstante, reconhece agora no escuro um brilho que rompe inextinguível da porta da lei. Mas já não tem mais muito tempo de vida. Antes de morrer, todas as experiências daquele tempo convergem na sua cabeça para uma pergunta que até então não havia feito ao porteiro. Faz-lhe um aceno para que se aproxime, pois não pode mais endireitar o corpo enrijecido. O porteiro precisa curvar-se profundamente até ele, já que a diferença de altura mudou muito em detrimento do homem. O que é que você ainda quer saber? Pergunta o porteiro. Você é insaciável. Todos aspiram à lei, diz o homem. Como se explica que em tantos anos ninguém, além de mim, pediu para entrar? O porteiro percebe que o homem já está no fim e, para ainda alcançar sua audição em declínio, ele berra. Aqui, ninguém mais podia ser admitido, pois essa entrada estava destinada só a você. Agora eu vou embora e vou fechar esta porta. Bom, eu acho que tem muita coisa para se falar sobre essa obra. A gente tem 1000 interpretações possíveis, 1000 aberturas possíveis, e isso é o que faz de Kafka um grande autor e da sua obra uma grande obra. Mas a nossa porta está aí, ela está aberta, né? E existe essa voz, existem essas pulgas, né? Existe essa interdição. Mas essa porta, a porta do teu livro, da tua obra, da decisão que você vai fazer, dessa transformação que você vai acolher ou não, essa porta está destinada a você e apenas a você. É isso, não deixa de se inscrever no canal, de você acompanhar o Prelo, né? De você dar 5 estrelas se você gostou, de compartilhar com um amigo. E a gente segue. Um grande abraço e até mais. Tchau. O romance é um universo, um mundo próprio, muito diferente da escrita de gêneros de curta duração, como o conto e a crônica. O romance exige habilidades específicas, pouco abordadas nas oficinas de escrita. Acredito que se tornar uma romancista ou um romancista implique em desconstruir muitas das coisas que consideramos verdades no universo da escrita. Talvez por isso, 9 entre cada 10 projetos de romance nunca saiam da gaveta. Hoje eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar para o primeiro capítulo, a Semana do Romance. Um evento online, gratuito, onde eu vou te ensinar fundamentos, técnicas e possibilidades deste que é um dos gêneros mais desafiadores da prosa e um dos mais lidos e vendidos em todo o mundo. O evento é para você, mesmo que você nunca tenha publicado uma obra e não tenha ideia daquilo que você quer fazer. Portanto, se inscreva no link da descrição desse episódio e garanta a sua vaga. Toda grande jornada começa com o primeiro passo. Todo grande romance começa com o primeiro capítulo.